O meu nome é Pedro Gomes, bem-vindos ao canal Biker Life Portugal e hoje com o Turol U1. Cá temos Turol U1 em que o quadro é em liga de alumínio 60-61. O motor é na roda de trás e é de 250 watts. Estamos a falar de um torque de 45 Nm. A suspensão dianteira é uma suspensão mecânica que eu depois vou testá-la para realmente ver se ela cumpre para que foi designada, tendo em conta que isto é uma bicicleta de montanha. Esta bicicleta conta com travões mecânicos com dois discos de 160 mm. Os pneus de 26 × 2.1 polegada equipados pela CAST. E agora sim, vamos falar de coisas que diferenciam esta bicicleta de todas as outras. Esta bicicleta tem 21 velocidades, 3 na pedaleira da frente e as restantes na pedaleira de trás. Logicamente que está tudo equipado pela Shimano TX30. Esta bicicleta, como todas as bicicletas dedicadas à montanha, trazem um equipamento de controle bastante rudimentar para evitar avarias. Neste aparelho podemos contar com 3 ajudas ao pedal, sendo que no primeiro nível ele atinge os 12 km por hora, no segundo 18 km por hora e no terceiro vai aos 25 km por hora. E não se esqueçam, como eu já disse em todas as e-bikes que já testei, elas vêm todas limitadas, como manda o regulamento, a 25 km por hora. Se elas podem andar mais, podem. Se vocês devem andar mais, não. Mas se é possível, é. E vocês gostavam? Gostavam, que eu sei. Mas pronto, 25 km por hora é o que ela dá de limite de lei. E claro, esta bicicleta, como todas as outras, tem um botão que a permite empurrar no modo 2 segundos e vai ela. Vou-vos ajudar aqui a transportar a bicicleta de um lado para o outro, sentir aqui a empurrar, não é que ela seja pesada, mas dá sempre uma ajuda. Estamos a falar de uma bateria de 36 volts, 13 amperes, que permite ser carregada no próprio quadro ou então através de uma fechadura de segurança que tem do outro lado, tirar. Ela tem um botão de teste em que carregando ela dá o nível a que está a bateria. Os quilómetros que esta bicicleta faz são 65 km, dependendo da ajuda que vocês utilizam. Logicamente que quanto mais ajudarem com o pedal, mais quilómetros ela fará. Mas pronto, ela de fábrica vem com a referência dos 65 km, nas condições ideais, julgo eu que será o máximo que a bateria dará. A fábrica diz que esta bicicleta suporta 30 graus de inclinação, vamos testar isso, e que a bateria carrega entre 6 a 7 horas. O peso desta bicicleta é de 21,7 kg. É leve. Para o que eu tenho visto, é bastante leve. Esta bicicleta tem a vantagem de ter aqui nos pedais umas peças que faz com que os pés não fujam do pedal ao pedalar. Ao bocado esqueci-me de referir que a bicicleta traz a suspensão mecânica à frente, mas atrás não tem nada, nem no banco, ou seja, a bicicleta pura e dura para montanha. Por isso, malta, não tenham problemas de costas, que isto, se tiverem, não vai resolver. Esta bicicleta aguenta até 120 kg. Se tiveres mais, provavelmente vais ouvir a bicicleta a gemer. A altura ideal para a condução desta bicicleta, 1,55 a 1,90. Se dá para pessoas mais altas, dá. Se dá para pessoas mais baixas, também. Não há problema. Para terminar aqui a apresentação, só falar no farol de LED dianteiro e atrás, que eu acho que é o único ponto negativo que a bicicleta tem, é que tem um farol, mas é de pilha. Não faz muito sentido. Mas enfim, agora vou testá-la, como vocês já sabem, em paralelo, estrada lisa, noturno e off-road, visto isto ser uma bicicleta de montanha. E uma coisa que me esqueci nesta bicicleta que realmente é espetacular, é não ter qualquer tipo de guarda-lamas, que esteticamente é muito bonita, faz com que as rodas pareçam maiores do que realmente são, mas se eu vou fazer montanha com isto, off-road, circuitos com lama por aí fora, se calhar sou capaz de me sujar um bocado, mas quanto à intenção, está aqui uma máquina bonita, vamos mas é testar, que é o que vocês querem.
a bicicleta no paralelo, junto aqui a este belo mural da Leonesa. Vocês podem ver uma verdadeira obra de arte. Estou a testar aqui a parte do paralelo e, epá, é razoável mais, ou seja, está um nível acima do razoável, bastante aceitável. Agora isto no todo terreno, possivelmente vamos ter aqui algumas limitações, mas andam-se bem, vocês podem ouvir pela minha voz que não vai aqui a tremer, com as subidas e tal. Vamos a falar de um paralelo relativamente regular, anda-se bem, por isso pá, não vejo qualquer tipo de problema, por isso a parte paralelo aprova com distinção. E para vos provar que esta bicicleta é perfeitamente possível conduzi-la sem a bateria, o que é que eu vou fazer? Vou andar sem bateria para vocês verem o fácil que é pedalarmos nisto. Olha lá, super tranquilo. Isto com a quantidade de carretos que tem, que pá, é normal que assim seja. Ó, super tranquilo. É a primeira bicicleta que me acontece isto. Conseguir andar com ela sem ter que pedalar com grande esforço. Ó, devagarinho, ó. Top, top. Bem, vamos, mas é o que interessa. Esta é épica. Porquê? É a primeira que eu recebo que vem com esponja preta. Dá logo um ar diferente. O que é que as caixas trazem? Trazem uma bateria, um jogo de chaves, uma luz para trás que é de clicar, o apoio para prender isto ao guiador, a peça para segurar a roda da frente, as chaves de apoio para apertar os pedais de plástico com uns pitões aqui para segurar os sapatos, e depois aqui traz o carregador aqui dentro. Para montar o guiador temos de apertar estes 4 parafusos para sair esta peça e a seguir colocamos o guiador. Relembro que os parafusos só devem ser apertados definitivamente no fim, porque isto depois da bicicleta montada ainda requer aqui alguns pequenos ajustes para o vosso tamanho, por isso não apertem isto com muita força, apontem só os parafusos com uma leve força, só para se fixar no sítio e depois no fim apertar devidamente os parafusos todos. Temos a bicicleta já praticamente montada. Reparei que não tem guarda-lamas, que é uma coisa fixe. Eu monto porque a marca manda os guarda-lamas, eu monto as bicicletas como elas vêm. Esta não tem guarda-lamas, que lhe dá aqui um look espetacular. O guiador já está montado. Estes 2 parafusos aqui apertam e fazem pressão para que isto não fique solto aqui em cima. Entretanto, vou virar a bicicleta ao contrário e vou-lhe montar a roda da frente. Agora vamos montar a roda da frente, que também é só pousá-la, e traz novamente aquele encaixe rápido de molas para segurar. Importante nos pedais montá-lo no lado correto, ok? O direito no lado direito e o esquerdo no lado esquerdo, obviamente. Agora vou montar a luz aqui de trás, que também é uma coisa muito simples. Vamos montar o farol da frente. Visto não ter guarda-lamas, a coisa torna-se bem mais simples. Vamos colocar a bateria, ela vem sempre com uma chave para permitir fechá-la para ninguém a roubar quando ela está parada. Está encaixada. Temos aqui uma bicicleta para o meu tamanho, o selim está mais ou menos levantado, tem pouquito aqui, mas a nível de posição é uma posição porreira. Ora bem, qual é o problema desta bicicleta? É que eu tenho que pedalar. Nesta não há hipótese. Por isso, vou tentar fazer aqui uma coisa um bocadinho mais suave. Bem, é assim, ela não se comporta mal. Não se comporta nada mal. Vou apertar aqui mais um bocadinho aqui, ó.
E isto de não ter guarda-lamas, o que é que acontece? Um gajo molha-se todo. Vocês nesta já me vão ver um bocadinho a arfar, porque eu nesta realmente tenho que dar ao pedal. Não é que seja mau, mas lá está aquilo que eu digo, pá, isto é uma bicicleta ideal para quem quer curtir e no entanto fazer um bocado de desporto, porque realmente neste modelo consegue, por causa dos carretos todos que isto tem, facilita a pedalagem e realmente dá para fazermos aqui um bom exercício. Bem, agora eu vou fazer este bocado aqui que já fiz noutras bicicletas, de maneira a quê? A testar travões, amortecedores. Pá, logicamente que aqui não consigo, porque isto tem um amortecedor muito curto, mas aqui, ora bem, o que é que eu mudava aqui nesta bicicleta já assim para começar? Ó, eu tenho que trabalhar com o carreto, não tenho hipótese, tenho mesmo que o fazer. É, mas isto eu tenho que dar muito pedal, olha lá, fogo! Ora bem, vamos lá ver. Bem arranjadinho, assim da bomba. Ainda dá. Então vou fazer mais uns testes aqui. Fica meio a arfar. Fica, sim senhor. Pá, bicicleta ideal para quem quer treinar. Oh. Vou ter que me pôr de pé. Olha bem a subida. Considerações gerais para este bocado. O que é que temos? Pá, a suspensão da frente precisa ser melhorada. Os travões também não são o ideal. E há falta de suspensão atrás. Uma suspensão, pá, aqui no banco, porque senão torna-se uma bicicleta muito rija e difícil de absorver os impactos todos. Mas de resto me parece uma bicicleta porreira, meu, para quem quer fazer exercício físico. Ora vamos lá então a ver se eu não me parto todo. Mas aqui nem arrisco. Pá, a suspensão é muito curta da frente. Esqueçam lá. Gosto muito de vocês, mas não vai dar. Agora vou-me deslocar aqui já para a parte da frente. Os travões não são maus. Mas estas partes aqui não consigo descer, meu. É muito alto. Não dá. Com este modelo de bicicleta não dá. Tenham lá paciência. E agora estes saltos muito menos, não é? O que é que eu vou fazer aqui? Vou partir todo. Se devagarinho. Já que estou aqui, deixa eu ver este outro. Deixa eu ver se ela pousa. Quase. Mas é como eu vos digo, para quem quer fazer exercício físico, esta bicicleta é o ideal. Tem uma leve ajuda, pá, ainda ajuda, não é? Qualquer coisa, se vai até aos 25 km por hora. E conseguem fazer exercício à vontade. Vocês estão a ver que eu já vou arfar, por isso. Olha, vou tentar aqui esta subida. A ver se consigo subir sem me levantar. O drone vai aí atrás, se não me deixa mentir. Lá está, consigo, mas tenho que dar ao pedal. Lá está, a força que falta no motor compensa nos carretos que tem a bicicleta. Pá, é isso, vocês não têm a mínima hipótese. Não dá para mais nada. Agora aqui pelo meio das árvores, pelo meio da vegetação. Lá está, isto deve ser uma bicicleta boa para nós passearmos assim na montanha, mas em percursos assim muito levezinhos.
muito curtinhos. Assim acredito. Oh, impecável. Agora se for uma coisa um bocadinho mais agressiva, já não me parece que isto esteja à altura. Mas lá está, resumindo, pá, é bastante aceitável a bicicleta. É bastante aceitável para fazer um bocadinho de tudo. Ele comporta-se. Mas dava-lhe aqui uma afinação aqui nos travões. Agora para finalizar, vamos já fazer aqui uns S. Fazer umas descidas. Um saltinho. Uma descida a pique. Aqui a curva do costume. Bem, agora vamos ver o que é que vale esta iluminação. Pá, eu julgo que isto ilumina pouco, não ilumina muito, mas isto é para andar durante o dia na montanha. Esta foi a primeira bicicleta que eu conduzi, já tinha referido isso antes, que realmente eu consigo andar nela sem auxílio nenhum, porque isto tem aqui uma quantidade de carretos, pá, inacreditável. A nível de performance de carretos foi a melhor que eu andei. A nível de luz, se calhar não, mas dá na mesma para passear, desde que seja um sítio com iluminação, assim como esta aqui que eu estou a passar, possivelmente será fácil de vermos as coisas. Vocês podem ver, e estas câmaras não são propriamente muito boas neste sentido de captar luz, mas pá, é o que é. Escurinho, acho que está a apontar um bocado para baixo a luz. O que é que eu vou fazer? Vou testar a célebre subida, a ver se isto realmente sobe. É claro que nesta tem que pedalar, não é? Mas com estes carretos todos, super tranquilo, fogo. Isto com o jogo aqui de carretos, isto é uma bicicleta para vocês treinarem a sério, não tem hipótese. Isto é para treinar a sério, com a ajuda do motor, caso queiram. Mas isto é para treinar a sério, não tem a mínima hipótese. Pergunto a vocês e perguntam bem: vais descer as escadas? Vou tentar. Isto não é bicicleta para isto, mas vamos lá ver. Olha, desceu, mas não vou arriscar mais, porque isto não tem suspensão atrás e não quero estragar a bicicleta. Pá, é impecável, desceu este bocadito, só para comprovar que a suspensão da frente amortece bastante, de resto, tá. Vou-vos mostrar aqui a zona mais bonita de Lessa do Balio, esse nosso belo mosteiro, aqui com algum empedrado e com pouca luz, só para vocês verem que isto é capaz. Categoria. Pouca iluminação, mas espetacular. Muito fixe, muito fixe. E aqui, como pano de fundo, a porta do mosteiro de Lessa do Balio, vou-me despedir de vocês, mas sem antes vos deixar aquele beijo à prima. Façam por ser bons e aproveitem a vida. Até para a semana.